Chiquini, depois que você denunciou, né, que o jornalista Guilherme Amado teria recebido aí mais de R$ 400 mil da USAID, e foi exatamente aquela matéria que depois eles editaram, né, eles mudaram a matéria ali, que levou à prisão de Felipe Martins, porque na matéria dizia que ele tinha, né, fugido do país. E aí, depois disso, Guilherme Amado está dizendo que foi o próprio Felipe Martins que parece ter fraudado a sua entrada nos Estados Unidos. O senhor podia explicar para a gente melhor? É muito cara de pau esse cara, né? É um grande de um canalha. O cara dá causa à prisão injusta do Felipe Martins. Olha só que cara pilantra, né? Ele faz uma matéria falsa e quer acusar a direita de desinformação. É essa gente. Veja que essa gente, eles sequestram os termos para poderem manipular a informação e fazerem as atrocidades que eles quiserem. Então eles sequestram os termos liberdade, eles sequestram os termos democracia, aí eles fazem as atrocidades que eles querem e acusam os outros daquilo que eles realmente são, né? Guilherme Odiado, ele faz uma matéria falsa em 2023, dizendo que Felipe Martins havia fugido do Brasil. Por que essa matéria ela foi feita? Tá? Agora eu vou começar a expor a verdade. O Brasil precisa saber da verdade. O que acontece? Eles já têm o Mauro Cid na mão, o regime já tinha o Mauro Cid na mão, e o Mauro Cid começa a dar várias versões. Chega um momento que o Mauro Cid, eles perguntam para o Mauro Cid, você tem documento disso que você está falando contra o Bolsonaro? Ele fala não. Aí eles veem que eles estão com um problema. Qual o problema? Só o Mauro Cid não vai ser suficiente para acusar. O Mauro Cid não tem documento. A gente precisa criar mais um Mauro Cid. Eles abrem o leque de assessores do Bolsonaro, eles abrem o cardápio, e eles veem que tem um menino ali, que é o Felipe Martins, que é um civil. Então, Bolsonaro rodeado de militares e ali tem um civil. Eles pinçam o Felipe Martins. Precisamos prender esse menino, aí esse menino vira um delator, que foi exatamente assim que eles fizeram com o Mauro Cid. Eles inventam uma busca e apreensão de vacinas, lembram disso? Prendem o Mauro Cid, restringem os direitos de visita do Mauro Cid, o Mauro Cid então espana e fala, o que vocês querem que eu diga? É assim que o Mauro Cid vira delator. Eles tentam fazer a mesma coisa com o Felipe Martins não se entrega a esse regime. Como que nós vamos prender esse Felipe Martins? Aí entra Guilherme Amado em ação. O Guilherme Amado, então, ele é convocado pelo regime com o token do Metrópolis a publicar uma matéria falsa. Ele publica aquela matéria famosa, onde ele fala que Felipe Martins saiu do Brasil com o presidente Bolsonaro e evaporou. Tá? Então, o Mauro Cid entrega um documento para a Polícia Federal que sabiam que era um documento provisório, é o famoso modelão. Sabe o modelão que todo mundo usa? É normal você ter um documento de modelo. Então havia um documento de modelo com o nome de todos os possíveis viajantes. E ali tinha o nome do Felipe Martins, obviamente. Mas o documento dos viajantes publicado em diário oficial não tinha o nome do Felipe Martins. O Mauro Cid não entrega o documento oficial, ele entrega o modelão, que tinha o nome do Felipe Martins. Então ele dá o modelo para a Polícia Federal, mais a matéria do Guilherme Amado, pedem a prisão de Felipe Martins é preso. Então é por isso que Felipe Martins foi preso. Agora, o julgamento do Felipe Martins está se aproximando e nós já estamos em uma ofensiva muito grande de estudo, de análise, né? Porque dia 5 de dezembro eu vou ter as minhas 1 hora, né? Para sustentar oralmente na tribuna com aquela beca, né? Então a gente tem que preparar a sustentação oral. E estamos em investigações e investigações defensivas, a gente encontra o motivo provável, em tese, supostamente, pelo qual Guilherme Amado fez aquela matéria. Ele é diretor de uma ONG, e essa ONG, nas proximidades daquela matéria do Metrópolis, aquela ONG recebeu $79 mil da USAID. Hoje todo mundo sabe o que é USAID. USAID é uma agência americana que foi usada no governo Biden para manipular eleições em todo o mundo,
para combater a direita, né, e contribuir com eleições de candidatos de esquerda. Então, essa agência do governo Biden, que manipulou eleições no mundo inteiro com dinheiro americano, fez Pix gordinho para essa ONG que o Guilherme Amado faz parte, inclusive, até hoje. Veja que eu estou falando possivelmente em tese. Fato é que Guilherme Amado fez uma matéria falsa. O governo americano acaba de deixar claro que Felipe Martins não viajou, né, ao estrangeiro. O próprio Mauro Cid, né, veja, eu coloquei nas minhas redes, na audiência judicial, o Mauro Cid respondeu uma pergunta a mim. Eu perguntei objetivamente para o Mauro Cid. Eu falei, Mauro Cid, Felipe Martins viajou com o governo Bolsonaro? Ele me respondeu, não. Eu disse, mas por que você nunca disse isso para ninguém? Ele falou, nunca ninguém me perguntou. Mentira. Ele está tentando tirar o corpo fora. Então eles quiseram prender Felipe Martins para forçar Felipe Martins a ser mais um delator. Foi isso que o regime fez. Chiquini, querido, considerando, né, as matérias falsas publicadas pelo Guilherme Amado no Metrópolis, pelo Estadão essa semana, e ainda agora a acusação de que a ONG que o Amado é diretor, né, teria recebido 400 mil da USAID pouco antes da divulgação da matéria sobre Felipe Martins, como que você avalia o papel dessa imprensa marrom e a possível influência de interesses externos na construção de narrativas usadas para justificar perseguições políticas, né, contra o seu cliente? Julie, veja, está muito claro que o regime está jogando sujo e jogando muito pesado, né? Uma das coisas que eu acho é que deveria ser proibido governo bancar com dinheiro público imprensa. Eu acho que devia ser proibido isso. Tá? Veja que o Lula aumentou o valor de rede social, aumentou o valor de imprensa. Por quê? Porque é uma forma de você ter o controle, ter a rédea da informação e você pode manipulá-la. Veja, no mesmo dia, Júlio, bem lembrado, né? No mesmo dia que o governo americano vem e diz que Felipe Martins não saiu do Brasil e que o documento utilizado para prolongar sua prisão é um documento falso, no mesmo dia, o jornal Estadão faz uma matéria encomendada, tá? Eu, inclusive, já gravei vídeos na minha rede social rebatendo essa matéria mentirosa, com informações falsas, dizendo que a PGR tem um arsenal de provas contra Felipe Martins. Isso é muito grave. É o jornal Estadão se submetendo a isso, a fazer uma matéria como se a acusação fosse divulgando que há um arsenal contra Felipe Martins. Então vejam como o jogo ele é pesado. Gente. O jogo ele é pesado. Então nós temos que lutar contra todo o poderio estatal, né? Polícia Federal, PGR, STF. Então nós temos que lutar contra todo o poderio estatal e contra a imprensa tradicional, que ao alcance de um Estadão, como que nós vamos lutar contra uma matéria do Estadão? A gente publica nas nossas redes sociais, mas qual é o alcance? É pesado, Julie. A guerra está inglória. É grave o que nós estamos vivendo, Julie. Dr. Jeffrey, bom dia. Doutor. Você. Então, segundo o que o senhor trouxe para a gente, o Guilherme Amado fez uma matéria e o Felipe Martins foi mantido preso justamente por conta dessa matéria. E ali na matéria dele, ele usa um documento que no site é explícito que não deve ser usado como um documento oficial. Mesmo assim, ele colocou na matéria dele. Agora, você acredita que o Guilherme Amado ele pode ser processado de alguma forma por conta dessa matéria ou a liberdade de imprensa o protegeria nesse caso? Guilherme Amado está sendo investigado nos Estados Unidos. Ele é alvo de investigação nos Estados Unidos, será processado criminalmente nos Estados Unidos por ter participado dessa fraude, por ter participado dessa farsa. Ele utilizou um documento chamado Travel History, que é proibido de ser utilizado oficialmente. Tá? Então ele deu causa à prisão injusta de um inocente, fazendo parte de uma organização, essa é a realidade, que prolongou indevidamente a prisão de Felipe Martins com base em documento falso. Isso quem diz é a legislação americana. Tá? Existe
investigação séria em andamento nos Estados Unidos contra várias pessoas que tiveram envolvimento e participação nisso. Isso é grave. O Guilherme Amado, ele tá achando que ele tá grandão, né? Ele tá achando que tá doce, ele tá achando que ele, por estar do lado do regime, vejam que ele participa daquele eventinho de influenciadores que ninguém conhece na Suprema Corte, ele está lá com um sorrisinho na cara, tá? Mas a gente não esquece que ele deu causa à prisão de Felipe Martins por 6 meses, usando um documento falso que é proibido ser utilizado. Esse documento diz no rodapé, não tem valor oficial. E utilizá-lo oficialmente, tá, constitui crime nos Estados Unidos. É muito grave isso que Guilherme Amado fez. E agora, a gente descobrindo que a ONG da qual ele faz parte recebeu R$400 mil, isso fica muito mais grave e nós vamos informar as autoridades americanas denunciando essa ONG que recebeu dinheiro da USAID. Jeffrey, tudo bem? Bom dia. Olha, eu vi uma... Ainda vou insistir nesse assunto do Guilherme Amado. Porque o tema é imprensa, acho que o tema imprensa interessa a todos nós. Eu vi o Guilherme dizer o seguinte, que ele teve acesso ao registro, né, a notícia de que havia uma inserção na alfândega dos Estados Unidos. E aí ele noticiou isso como se o Felipe lá estivesse. Diz ele também, numa live, ele disse isso, numa entrevista, ele disse também que, para além disso, a suspeita dele é que esse registro tivesse sido feito da seguinte maneira: o Bolsonaro iria viajar aos Estados Unidos e o Felipe Martins faria parte dessa comitiva, essa é a tese dele, faria parte da comitiva e depois, quando o Bolsonaro foi, o Felipe não foi, mas o check-in, vamos dizer assim, o checklist da alfândega considerou a lista e não quem estava realmente desembarcando nos Estados Unidos. Essa é a suspeita, vamos dizer assim, dele, e ele teria, então, sido levado a erro, teria sido enganado pela notícia de que havia o registro do Felipe lá e não a entrada real dele lá. Portanto, a questão dele é a seguinte, que não houve uma maldade dele, que houve ele foi levado a erro em razão de ter tido acesso a esse registro. A minha questão a você é a seguinte: bom, você está praticamente dizendo que, até por conta desse dinheiro da ONG, etc., de que ele teria feito isso com dolo, com uma intenção fraudulenta ou mancomunado e etc. A minha questão é, você crava isso? Não há absolutamente nenhuma dúvida sua de que o jornalista pudesse ter sido enganado por uma notícia de que o registro foi mas ele não chegou a entrar realmente? Quer dizer, enfim, você não tem dúvida nenhuma disso? E a minha pergunta é se essa certeza ou essas, até mesmo, vamos dizer assim, acusações em relação ao jornalista, elas estão sendo feitas em seu nome ou em nome da defesa do Felipe Martins? Perfeito, Marcília. Eu falo em nome da defesa de Felipe Martins. É Jeffrey Checchini, advogado de defesa de Felipe Martins, que traz esses fatos. Por quê? Porque faz parte do esclarecimento defensivo, que começa com a prisão do Felipe. Eu vejo o dolo nessa publicação pelo seguinte, Marcília. E claro que no direito constitucional nós temos que tratar-se em tese, né, supostamente, porque ele não foi condenado com trânsito em julgado, eu não posso falar haver uma culpa. Eu digo o seguinte: há uma fumaça de envolvimento dele, de participação, e há uma fumaça de dolo. Então, indícios razoáveis de que ele conhecia que Felipe não havia viajado e ele participou desse engodo a justificar a prisão de Felipe Martins, é crível, porque a matéria dele, o título é assim: Felipe Martins viaja aos Estados Unidos e evapora. Como assim evapora? Como que ele pode cravar que Felipe Martins está desaparecido 2 anos depois, quase 2 anos depois, né, da mudança de presidência? É exatamente aquilo que vem no pedido de prisão, Marcília. Se olharmos o pedido de prisão da Polícia Federal, diz exatamente assim: Felipe Martins está em local incerto e não sabido. Então veja que há duplicidade de informações.
há uma conjuntura e há uma convergência de raciocínios entre a matéria de Guilherme Amado e o pedido de prisão preventiva de Felipe Martins. A prisão é exatamente assim. Felipe Martins foi para os Estados Unidos e está desaparecido. Esse é o pedido de prisão. A matéria de Guilherme Amado é no mesmo sentido. Foi tudo combinado. Tá? Há indícios suficientes de que foi tudo combinado, olhando essa matéria e vendo o pedido que a Polícia Federal fez de prisão de Felipe Martins. Marcílio. Chiquini, semana passada, né, o Alexandre de Moraes tirou você por um momento da defesa do Felipe Martins, entre outros advogados, né? E aí depois ele voltou atrás. Até que ponto esse tipo de medida você interpreta como retaliação ao senhor ou uma interferência política no processo? Eu vejo, Júlia, isso daí foi grave o que aconteceu. Ele tirou a mim, o Ricardo, que também é advogado do Felipe Martins, e o Dr. Kuntz, que além de advogado do Câmara, é advogado do Tagliaferro. Não podemos esquecer disso. Ele destituiu nós três das defesas, né? Isso foi a primeira vez que aconteceu pós-Constituição de 1988. E ele embasou essa decisão com base em um julgado, uma jurisprudência, uma decisão do STF de 1956. Veja a gravidade. E isso eu vejo como um ataque, um desrespeito contra a advocacia. Tá? Porque você alegar que uma defesa perdeu o prazo sem que a defesa tenha perdido o prazo e de ofício, né, numa canetada, você destitui a defesa, isso é muito grave. Isso foge à regra de Estado democrático. Isso foge à regra de um processo constitucional. O Código de Processo Penal diz exatamente o seguinte. Desculpa que eu tenho um cachorrinho aqui no escritório e ele adora latir. Ele deve estar pegando no áudio. Peço desculpa. Então, veja só. O Código de Processo Penal diz assim, quando a defesa for desidiosa, o que é isso? A defesa está nem aí para o processo. Acontece. Não é o nosso caso, obviamente. Né? Passa o prazo e a defesa não apresenta as razões, intima-se o acusado para que o acusado indique nova defesa. Então a lei diz o que deve ser feito. Acontece que nós, ainda dentro do prazo, nós juntamos uma petição pedindo mais prazo, porque a acusação tumultuou o meio de campo, a acusação trouxe novos documentos, né? A acusação trouxe novos documentos ao processo em um momento que não pode. Então a gente fala assim para o juiz, excelência, estou no prazo das alegações finais, né? Estou no prazo das alegações finais. A PGR trouxe novos documentos sem poder. Então eu peço que suspenda o meu prazo, tá? Ou que me dê mais prazo até que se analise esses documentos da PGR. Isso é super normal. Ele não decide a nossa petição e antes que nosso prazo termine, ele nos destitui da defesa. Isso que aconteceu é muito grave. Tão grave o é que o presidente nacional da OAB, o Dr. Beto Simonetti, ele foi pessoalmente no STF pedir a reconsideração do ministro, porque foi um ataque a toda a advocacia. E o ministro reconsiderou a sua decisão, nos deu 24 horas para apresentar as alegações finais, o que nós apresentamos. Juntamos as alegações finais no prazo de 381 páginas, Júlia. Dr. Jeffrey, o que exatamente está sendo imputado ao Felipe Martins nesse processo lá no Supremo Tribunal Federal? E o senhor acredita que, diante das provas, que ele não estava ali na reunião, pode ser que ele consiga sair dessa, apesar da perseguição clara que estamos vendo? Então, Felipe Martins, ele está sendo acusado por dois motivos. Na verdade, é um motivo com dois fatos, né? Ele teria, em tese, rabiscado a minuta do golpe e participado das reuniões que essa minuta foi discutida, tá? Nós já desmontamos isso. Há duas provas quanto a isso, tá? Primeiro, a minuta não existe. A minuta que se imputava a Felipe Martins é uma minuta que estaria no celular do Mauro Cid. Então, olha só. A Polícia Federal fala que Felipe Martins teria rabiscado uma minuta. Onde essa minuta está? Essa minuta foi encontrada no celular do Mauro Cid. A PF diz isso,
A PGR repete isso e o ministro Alexandre de Moraes também repete isso quando recebe a denúncia. Então, até então, para a Polícia Federal, para a PGR e para o ministro Alexandre de Moraes, a minuta rabiscada por Felipe Martins estaria no celular do Mauro Cid. Tá? Em audiência, eu ponho essa minuta na tela. E eu pergunto, Mauro Cid, esse é teu celular? É. A acusação está dizendo que essa minuta do teu celular é a minuta rabiscada por Felipe Martins. Ele me diz, não. Então o Mauro Cid diz que aquela minuta não é a minuta do golpe e aquela não é a minuta feita por Felipe Martins. Cadê então a minuta feita por Felipe Martins? Ela não existe. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Felipe Martins teria participado de 2 reuniões em especial, dia 7 e dia 9 de dezembro. Tá? As pessoas que estiveram nessas reuniões disseram que Felipe Martins não estava. Quem são essas pessoas? São os comandantes das forças. 2 desses comandantes são testemunhas, não são nem acusados. Então veja só, testemunhas. Um deles, inclusive, é testemunha da acusação. Tá? A testemunha arrolada pelo Ministério Público diz, eu estive nas reuniões e Felipe Martins não estava. Então já derruba a fala do Mauro Cid. Né? E mais, nós juntamos a geolocalização do celular do Felipe Martins e o Uber do Felipe Martins, que provam que ele não esteve nessas reuniões. E para finalizar, para fechar o caixão de vez dessa acusação fraudulenta, existe uma coisa chamada Diário Oficial da União. O Diário Oficial da União do governo Lula juntou em janeiro de 2023, ou seja, já era governo Lula, o registro de entradas de 2022 no Palácio da Alvorada. Tá? E essas datas que a acusação está dizendo que Felipe Martins esteve em reuniões não constam o nome de Felipe Martins. Ou seja, se houvesse falsificação desse documento, a falsificação teria sido feita pelo Lula, pelo governo Lula. É um documento juntado pelo governo Lula. Ou seja, a nossa principal prova de que Felipe Martins não participou das reuniões é um documento fornecido pelo governo Lula, publicado em Diário Oficial. Então não há qualquer dúvida que Felipe Martins é inocente. Ele foi preso por uma viagem que não fez, foi denunciado por uma minuta que não existe e está sendo julgado por reuniões que não participou. É uma aberração jurídica o que nós estamos vivendo aqui, uma grande injustiça. Chiquini, você poderia esclarecer como que estão as investigações nos Estados Unidos? Depois de que eles disseram que, de fato, não houve a entrada do Felipe Martins, então que houve uma fraude ali, você poderia nos atualizar sobre em que pé que estão essas investigações? Sim. Claro, quem cuida desse caso nos Estados Unidos é a doutora Ana Bárbara. Né? Nós somos uma banca de defesas, aqui no Brasil estou eu e o doutor Ricardo, que está desde o início, nos Estados Unidos a doutora Bárbara, e nós estamos contratando um advogado criminalista nos Estados Unidos. Que a doutora Bárbara ela é uma advogada especializada em imigração. Né? Ela nos repassa as informações. Segundo a doutora Bárbara, a investigação está bem avançada, já chegaram em nomes de pessoas, né? Tanto que essa informação oficial do governo americano de que aquele documento é falso, faz parte de uns braços da investigação. Um braço da investigação já restou concluído. Analisar a documentação que o STF utilizou para manter Felipe Martins preso e o governo americano concluiu que aquela documentação é falsa. Então esse ponto já restou concluído. Agora, eles vão avançar nas investigações porque nos Estados Unidos é crime federal você utilizar documento falso, não importando em que lugar do mundo você utilize, tá? Então, quem utilizar um documento falso, que foi inserido em sistema americano, responde criminalmente. É crime você usar um documento falso que foi fraudado em sistema oficial americano, seja lá onde você utilize. A pena é de 4 a 10 anos, podendo chegar a 30 anos, se esse documento falso ele for utilizado para prender alguém. Então agora eles vão avançar na investigação para chegar às autorias e processar nos Estados Unidos quem no Brasil utilizou esse documento falso contra Felipe Martins. Tudo bem, Jeffrey? Olha só, a gente tem, nesse caso do Felipe, né, eu tenho dito o seguinte, que ele está preso por não viajar e acusado de
não ir a uma reunião onde ele não escreveu uma minuta. E agora, no entanto, embora a gente esteja diante de tudo isso ser um absurdo, isso tudo, nós temos também quem o julgará, e será um não juiz. Então, muito provavelmente, diante de todas as negativas, né, parodiando aqui o Machado de Assis, do capítulo das negativas, essa negativa última de um não juiz me parece que o levará à condenação, justamente porque é um julgamento político e não jurídico, ele é um não juiz. Mas a minha pergunta é, você ainda crê na possibilidade de que, diante desse julgamento, ao final, o Felipe seja inocentado? Marcília, o caso é tão grave, meu irmão, e eu adoro essa tua parafrase, né? Eu acompanhei ontem, eu vou até importar. Os teus raciocínios são sempre muito certeiros, eu adoro as suas análises, você é incrível. Eu acredito pelo seguinte, é tão gritante a inocência do Felipe Martins, que eu acredito que naquela sustentação de 1 hora nós vamos derrubar as paredes daquele tribunal. Então, em 1 hora, eu tenho tempo suficiente para convencer o quórum da inocência de Felipe Martins, a ponto de gerar um constrangimento tão grande, de não sobrar nada para a acusação, que serão obrigados a absolver Felipe Martins. Eu acredito na inocência tanto de Felipe Martins, como do meu outro cliente, que é o Rodrigo Bezerra de Azevedo, que é aquele coronel do Exército, Marcília, acusado de estar nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes no dia do aniversário dele. Então ele estava no dia 15, olha só o que nós estamos vivendo nesse Brasil. O meu outro cliente, no dia 15 de dezembro, ele estava em casa comemorando aniversário em Goiânia, com a família, tem prova disso, e a acusação fala que nesse mesmo momento ele estava em Brasília, nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes. Em uma distância de 3 horas, ele estava no mesmo momento em 2 lugares, Marcília. É absurdo esse processo. Chiquini, muito obrigada pela sua participação, portas abertas aqui, sempre que você puder nos atender, sempre um prazer. E ficamos aí no aguardo, né, desse desenrolar, desse processo que sabemos que é um dos mais emblemáticos de toda essa perseguição que a gente tem visto aqui. Um grande abraço, até a próxima. Eu agradeço do fundo do coração o que vocês têm feito. Eu digo que é uma defesa conjunta, O que o Marcília está fazendo, o Marcília diariamente desmonta essa acusação. O trabalho que a Oeste, em todos os jornais, tem feito é maravilhoso, é brilhante. Eu tenho certeza que se não fosse por vocês, o Brasil não saberia da verdade desse caso. Tá? Então, eu tenho dito, o Brasil defende Felipe Martins. Eu peço a vocês, continuem. A gente precisa muito desse apoio de vocês. Muito obrigado. O bem vencerá. Nós estamos em uma guerra de bem contra o mal, né? Com toda certeza. E nós vamos vencer essa guerra em nome de Jesus. Um abraço para vocês. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.